Você sabe como é o número 2 em alemão? Na maioria das vezes é zwei. Em algumas regiões, como na Baviera, por exemplo, é zwo. E grava bem esse número, porque ele é uma das bases da gramática do alemão. E nesse vídeo você vai descobrir por quê. Hallo, eu sou a Carla do Deutsch by Carla, eu sou professora de alemão e mestranda em Berlim, em ensino de alemão também. Seja muito bem-vindo, ou melhor, willkommen, ao meu novo quadro do YouTube chamado A Lógica do Alemão. O que você vai aprender por aqui? Muita gente acha que a gramática do alemão é difícil porque a gente precisa, na verdade, abstrair a lógica do português e entender que o alemão tem uma lógica própria. E é por isso que você vai aprender comigo toda semana aqui no YouTube Gramática Descomplicada. Se você já está curtindo a ideia de aprender alemão comigo, não esquece de se inscrever aqui no canal. E bora então descobrir o que é esse 2 aí, esse verbo na segunda posição. Bom, se você já está aqui nesse vídeo, se você chegou até aqui, você já sabe. O alemão tem uma lógica diferente. E hoje a gente vai falar sobre as frases afirmativas ou de negação. E essa regra que eu vou trazer para vocês vale só para frases afirmativas e de negação. A regra para perguntas vai ficar um pouco diferente e isso é um assunto para uma outra aula, um outro vídeo aqui para vocês, tá? Eu queria que vocês pensassem nas palavras como bloquinhos. Bloquinhos, pode ser bloquinho de Lego, por exemplo, né? Por quê? Porque a gente pode agrupar de formas diferentes. No português, nem tanto. A gente tem estruturas de frase muito rígidas, né? Já dizia a professora lá no fundamental: sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto, objeto direto, objeto indireto. Sujeito, verbo, objeto, direto, depois indireto, né? No alemão, isso não necessariamente acontece. A gente tem uma mobilidade muito maior de palavras na frase. Isso acontece por vários motivos e eu vou mostrar hoje para você o quê. Mas antes eu quero te mostrar um pouco também dessa mobilidade. E o que seria essa mobilidade? O deslocamento de palavras, de lugar das palavras na frase. Essa mobilidade ela vai ter uma restrição, claro, tem as regras, porque se a gente só juntar palavras sem nenhuma lógica, também não faria sentido fazer um quadro da lógica do alemão para falar para vocês que o alemão não tem lógica nenhuma, né? Mas enfim, vamos lá. Eu tenho uma frase muito simples que se você já está estudando alemão, você deve saber, inclusive, formular ela. Ich komme aus Brasilien. Eu venho do Brasil, né? E eu posso formular ela de uma outra forma. Eu posso dizer, ao invés de Ich komme aus Brasilien komme ich. E por que eu posso fazer isso? Ou para que eu vou fazer isso? Né? Se eu já sei formular a frase de um jeito, por que eu trocaria a ordem das palavras? A maior questão aqui está no ênfase, tá? Então, a gente tem o aus Brasilien sendo deslocado para a primeira posição na frase para enfatizar de onde eu vim. Aus Brasilien komme ich. Só que o verbo vai ficar na segunda posição. Ele não sai desse lugar. E o sujeito vem logo em seguida, o ich. Se tivesse mais informações na frase, elas viriam depois do ich. Por quê? O verbo e o sujeito, eles vão andar juntinhos, tipo melhores amigos para sempre, ou o sujeito está antes do verbo ou depois, tá? Lembrando que essas regras não valem para pergunta. Essas regras valem só para frases com ponto, com exclamação, né? Frases interrogativas é outra aula. E assim como nas frases afirmativas, nas frases de negação de alguma informação, a gente também pode fazer esse deslocamento. Olha só que loucura, né? Por exemplo, Lea kommt nicht aus Uruguay. A Lea não vem do Uruguai, tá?
Aus Uruguay kommt Lea nicht. Então, eu estou enfatizando que ela não vem. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar assim, de uma forma mais bem-humorada, né? Que os alemães, eles esperam você terminar uma frase para reagir. E é exatamente por isso. Porque se eu falar só Aus Uruguay kommt Lea, se eu não esperar chegar no nicht para reagir, se eu não deixar a pessoa terminar a frase dela, eu vou pegar a informação errada. Então, isso também é uma dica que nem era para essa aula, mas fica aqui para você saber também. Então, eu posso enfatizar que o lugar de onde ela vem ou de onde ela não vem. Aus Uruguay kommt Lea nicht. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você está gostando de aprender comigo, você pode ter acesso a essa explicação muito mais aprofundada e com exercícios, e há muitas outras pelo meu curso de gramática e vocabulário. Esse curso, ele foi feito e pensado não para ser um curso quadradinho, mas para ser um curso onde você desenvolve a sua formulação de frases, a sua segurança em se comunicar. Então, é para você pegar o curso e ir se transformando a sua fala, de pouquinho em pouquinho, aula por aula, tirando as suas dúvidas, limpando as lacunas. É um curso muito interessante. Se você tiver interesse, é só acessar o link aqui na descrição desse vídeo para você saber mais informações. E agora, bora continuar, que eu quero terminar a explicação para você. Vamos falar um pouquinho desses deslocamentos, então, de palavras para o início da frase. O verbo na segunda posição não vai mudar. O que muda é a informação que a gente coloca primeiro, tá? E a primeira forma, né, que eu gostaria de trazer é o deslocamento por ênfase. Por exemplo, mein Hobby ist tanzen. Meu hobby é dançar. Ou eu posso falar, tanzen ist mein Hobby. Percebe que eu estou enfatizando o jeito que eu falo, a diferença que faz na frase? Mein Hobby ist tanzen. Tanzen ist mein Hobby. Isso significa que eu estou na segunda frase enfatizando que dançar é o hobby. Quando eu uso só mein Hobby ist tanzen, eu estou usando, como posso dizer, uma hierarquia normal das palavras. Ou seja, não tem ênfase. É uma frase simples, normal. As palavras têm o mesmo peso. Depende da entonação, mas isso também é um assunto para uma outra aula, tá? Temos um outro exemplo que é Ich schenke dir einen neuen Computer. Então, eu presenteio você com um computador novo. Imagina que beleza ganhar um computador novo. E aí eu posso pegar qualquer uma das informações que estão nessa frase e deslocar para o começo, tirando o verbo, né? O verbo não, porque senão vira pergunta, tá? Dir schenke ich einen neuen Computer. Então, para você, eu presenteio um novo computador. Ou einen neuen Computer schenke ich dir. Então, um novo computador eu presenteio para você. No português, essa estrutura de frase não é possível. A gente precisaria pôr uma vírgula e meio que quebrar a frase no meio, tá? E uma outra coisa muito importante. Eu falei, você pode colocar qualquer palavra na frente, mas você tem que pensar também, obviamente, no que você quer dar importância. Porque se você quer enfatizar para quem você está dando, você não vai colocar o ich e nem o einen neuen Computer no começo, tá? Então, pense nisso antes de falar, de formular a sua frase. Tem uma outra forma de usar ele aqui, é que também é ênfase, tá? Não entendam mal, isso aqui é um raciocínio meu que eu tô trazendo para você, para te ajudar, talvez aí a pensar o alemão de uma forma diferente. Mas que eu apelidei amigavelmente de hierarquia convencional. Eu tenho a frase, por exemplo, Wir wohnen seit Januar in Deutschland. E eu posso falar se convier, né, eu enfatizar uma das outras informações
Seit Januar wohnen wir in Deutschland. Então, desde janeiro nós moramos na Alemanha. Ou in Deutschland wohnen wir seit Januar. É muito usado para responder perguntas de uma forma mais enfática e afirmativa também, tá? Cuidado para não soar muito imperativo. Dependendo do contexto e da entonação, sempre pode, enfim. Mas é uma outra forma aí de você usar o ênfase. Gostou da aula de hoje? Então não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações para você saber quando tem vídeo novo por aqui, tá? Se quiser aprender mais e fazer exercício, é só você clicar no link da descrição do vídeo e adquirir o meu curso de gramática e vocabulário para você dar uma turbinada nas suas frases. A gente se vê na próxima aula. Tchau!